Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui professor Hamilton de volta para gravar mais um vídeo para vocês. E o tema de hoje escolhido foi o prejuízo de afeição, tá? Mais precisamente sobre o rateamento do valor da indenização entre os familiares que ganharam os danos em uma ação trabalhista, ok? Antes disso, não esqueça de curtir aqui o vídeo, né, de seguir o nosso canal, de mandar esse vídeo, né, compartilhar esse vídeo para um amigo que tenha interesse em saber sobre o prejuízo de afeição, ok? Então vamos lá, continuando. Bom, o primeiro tópico aqui é saber o que é o prejuízo de afeição. Segundo a nossa doutrina, também a jurisprudência, é o dano buscado por aqueles que alegarem ter sofrido dano emocional e psicológico em decorrência do falecimento de uma pessoa querida, né, de um parente querido, tá? É também conhecido como dano moral reflexo ou dano em ricochete. O dano não é direto na pessoa, mas acontece num terceiro que vem a refletir nessa pessoa. Nesses casos, o prejuízo se presume, de modo que o dano dispensa qualquer demonstração e é o que chamamos de dano in re ipsa. Mas veja bem, o dano se presume, e esse dano que se presume é da dor pela perda do ente querido. Mas cabe àquela pessoa que entrou com um processo trabalhista provar que o acidente decorreu de um acidente de trabalho que vitimou aquela pessoa, provar os elementos da responsabilidade civil, preciso saber se essa responsabilidade civil em que ocasionou a morte daquele empregado foi decorrente da regra que a responsabilidade civil subjetiva, que nesses casos eu tenho que provar os danos, né, o nexo e a culpa, aí aqui o dano, né, fica presumido, eu não preciso provar para ninguém que eu perdi um ente querido e estou com dor, com sofrimento por isso, mas você tem que provar sim em juízo o nexo causal, que é o liame, né, do que aconteceu no acidente para poder vitimar aquele empregado. E tem que provar a culpa do empregador. Tá? Se o empregador agiu com culpa, seja uma culpa, né, no caso de omissão, seja uma culpa no caso de comissão, tá? Então tem que ser, né, verificado tudo isso para poder ter a responsabilidade do empregador. Mas nada impede também, gente, de ser um caso de responsabilidade objetiva, que a exceção no direito tem previsão lá no artigo 927 do Código Civil, que é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho. O parágrafo único do 927 do Código Civil diz que vai ser objetiva a responsabilidade nos casos em que a lei determina ou quando a atividade executada pelo empregado, né, foi de risco, uma atividade que pode acontecer um acidente, né, eminentemente bem mais provável do que outras profissões, ok? Fazendo essa introdução básica, vamos ao próximo item aqui. Cabimento. Mesmo com a vigência da reforma trabalhista do ano de 2017, é possível pedir indenização por prejuízo de afeição ou ricochete, né? Alguns doutrinadores, eu cheguei a ler alguns livros dizendo que alegaram que esse dano não era mais possível na área trabalhista em decorrência da reforma trabalhista que regulamentou lá o dano moral, né, pelo 223A e seguintes, né? Negativo. Pacífico aí, a jurisprudência já tem um julgado de 2018 ó, dizendo que você pode perfeitamente pedir, mesmo não estando previsto na CLT, o prejuízo de afeição, né, o dano em ricochete. Então, mesmo com a reforma trabalhista, Lei 13.467, você está perfeitamente, né, autorizado a pedir esse dano no estado do trabalho. Vamos verificar o que disse o julgado aqui do TRT da 24ª Região, em que teve, né, como relator o desembargador Amaury Rodrigues. Ele diz o seguinte: o artigo 223B da CLT não afasta o direito indenizatório de quem sofre dano por ricochete ou prejuízo de afeição, pois também a vítima indireta é titular exclusiva do direito à reparação. Observa-se que o dano indenizável, nesse caso, não é a perda da vida, causado, né, à vítima direta, mas o chamado prejuízo de afeição, que atingiu especificamente a companheira e filha do falecido, vítimas indiretas do evento danoso. Tá? Continuando, tá? Nosso próximo tópico seria a legitimidade para solicitar o dano. Já falei no vídeo anterior
quando eu comentei sobre o Covid como acidente de trabalho, que não pode ser, tá, o espólio pedindo indenização por dano moral, né, ou material pela perda do ente querido. O espólio tem legitimidade, segundo o artigo 943 do Código Civil, para pedir os danos do empregado, seja verbas, um dano moral que ele sofreu pelo assédio, etc, etc. Tudo que se refere ao empregado, o espólio vem pedir. Agora, quando o dano é da pessoa que perdeu o ente querido, cabe essa pessoa apresentar a ação e não o espólio. Se o espólio apresentar, estaremos diante de uma ilegitimidade, né, ativa no caso. Mas agora, se a pessoa que sofreu, né, a perda daquele ente querido vem, tá, a pleitear o dano moral, né, pelo prejuízo de afeição, é perfeitamente válido, ela é parte legítima para isso. Nesse sentido, tá, vários julgados. Quem é que pode pedir? Ó, o viúvo, a viúva, né, os filhos, os pais daquele empregado falecido, tá, as pessoas mais próximas que tinham afinidade com ele, que estão sofrendo com a perda desse trabalhador em decorrência de um acidente de trabalho, é que podem pedir esse dano. E aí aqui eu coloco alguns julgados para vocês, ó, recurso de revista, processo anterior à lei tal, indenização por dano moral indireto em ricochete, decorrente de óbito causado por acidente de trabalho, ação ajuizada pelas filhas do ex-empregado, legitimidade ativa ad causa. O TST deu legitimidade, né? Então, até grifei uma parte para a gente, ó. Assim, são legitimados aqueles que compõem o núcleo familiar, ou seja, as pessoas que de fato mantinham vínculos de afeição, amizade e amor com a vítima, tá? Então, esse julgado aí foi do Maurício Gondinho Delgado, do dia 11/9 de 2020, então um julgado bem recente, tá? Aqui embaixo eu coloquei outros julgados para a gente, 2016, que foi julgado pela Seção de Dissídios Individuais 1, em que teve como ministro, né, relator o Márcio Eurico Vitral Amaro, tá? Também tem outro julgado aí do TST nesse sentido, e julgados são bem extensos, eu coloquei aí para vocês terem uma noção, também pela SDI 1, na mesma situação, então o assunto é pacífico. Quem é que pode pedir o dano? Não é o espólio. O espólio pede todos os direitos do empregado falecido. O dano pelo prejuízo de afeição ou dano em ricochete, quem deve pedir são os familiares, certo? Que perderam aquele ente querido. E aí chega num ponto interessante que realmente é o ponto do nosso vídeo, mas eu precisava fazer essa introdução, né, para quem não tinha conhecimento não errar na hora que faz a sua peça inicial. Ou quem for fazer sua contestação, alegar lá a parte de ilegitimidade ativa do espólio de pedir, né, esse tipo de dano. Rateio entre familiares da indenização pelo prejuízo de afeição pela morte do trabalhador. Já deixo claro aqui que o assunto não é pacífico, tá? Não é pacífico. A jurisprudência e a doutrina vem se encaminhando para o que eu vou falar agora, mas você pode perfeitamente encontrar decisões em sentido contrário, né, por TRTs, inclusive pelo TST. Mas eu acho que esse caminho que eu vou traçar aqui é o mais prudente. Então vamos lá, a jurisprudência do TST caminha para a seguinte direção. Então, ó, quanto à possibilidade da adoção do critério de rateio entre todos os legitimados para pedir o prejuízo de afeição, cabe a aplicação analógica do artigo 77 da Lei 8.213 de 91. A analogia é utilizada porque não temos uma lei falando sobre isso. Então, vou pegar um caso parecido para aplicar aqui e resolver o problema. Né? A pensão por morte, ó, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos, né, em partes iguais. É mais prudente todo mundo receber em parte igual, né? Todos os que têm direito receber aquela indenização em parte igual. Vejamos o que diz a lei previdenciária, a lei 8.213, no artigo 77, sobre isso. Ó. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Por exemplo, o empregado faleceu, nós temos a viúva, temos 3 filhas. Vamos ratear aquele valor de indenização se a empresa for condenada, se ela for culpada pelo acidente, né? De parte igual para todo mundo. Né? O valor tem que ser rateado ali para a viúva e as 3 filhas, né? De parte idêntica, tá?
Continuando aqui, ó, nesse mesmo sentido, nós temos a lei, né, 6858 de 80, que trata da seguinte forma: os valores devidos pelos empregadores aos empregados, os montantes das condenações individuais do Fundo de Garantia, né, do tempo de serviço e do Fundo de Participação, PIS/PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais, ó, serão pagos em cotas iguais, fracionado igual para todo mundo. Né? Então, mais uma vez, mais uma lei aplicada analogicamente aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e na sua falta aos sucessores previstos na Lei Civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Então, destaquei aí porque eu grifei, né, o artigo 1º da Lei 6858. Agora veja um julgado do TST sobre o assunto, tá? Ó, agravo de instrumento, acidente de trabalho com morte, indenização por danos morais, ação ajuizada pelos filhos, existência de ações anteriores interpostas pela viúva, aplicação do artigo 844, parágrafo 2º do Código Civil, rateio do valor global entre todos os ilegitimados, mau aparelhamento. Esta Corte Superior tem manifestado reiteradamente a possibilidade de um ou mais herdeiros postularem em nome próprio indenização por danos morais em decorrência do óbito de parente em decorrência de acidente de trabalho, ainda que o espólio ou outros herdeiros já o tenham feito em outra ação. Trata-se do denominado dano em ricochete, cujo pressuposto consiste na subjetivação ou experimentação individual da dor decorrente da perda sofrida. Porém, o primeiro óbice, né, a pretensão recursal, consistiria nos artigos, né, 1829, 1832 e 1835, todos do Código Civil, né, que tratam de ordem de sucessão hereditária, aspecto não discutido na hipótese dos autos, que versa sobre a boa ou a má aplicação do dispositivo de que trata do rateio. Na mesma atuada, não há que falar em violação aos artigos 764, que aborda a submissão de todas as demandas individuais e coletivas no âmbito da Justiça do Trabalho ao intento conciliatório, e artigo 832, parágrafo 3º da CLT, do qual resulta o comando para a determinação da natureza jurídica das parcelas integrantes do título executivo judicial trabalhista, bem assim da definição dos limites da responsabilidade quanto à contribuição previdenciária, igualmente estranhos ao tema tratado dos autos. Inocorrente demais qualquer violação ao artigo 5º, incisos 10 e 30 da Carta Magna. Quanto à primeira disposição, antes de destacar, atém-se que o inciso 10 não aborda a questão afeta a impossibilidade de rateio nos casos ilegitimados, apesar de trazer, né, tese sobre o dano moral. No tocante ao segundo aspecto, revela-se no inciso 30 a garantia do direito de herança, aspecto que, mais uma vez, refoge ao objeto da ação em exame. Recurso mal aparelhado, agravo de instrumento, é que se nega ao provimento. Então, o TST começa a dar uma deixa que deve ser rateado de forma igual para todo mundo, como já diz a legislação. Nesse sentido também, nós temos a doutrina, e doutrina de renome, falando que deve ser rateado de forma igual para todos aqueles, né, familiares da pessoa que veio a falecer. Então, também caminha nesse sentido a doutrina do professor Humberto Teodoro. Vejamos, Humberto Teodoro Júnior entende que seria preferível atribuir a indenização ao núcleo familiar como uma unidade ou uma comunidade. Um só, entre eles vai ter o rateamento. Da mesma forma, é o entendimento do especialista em responsabilidade civil, Rui Stocco, que diz o seguinte, ó, se ingressa em juízo um só legitimado, terá direito a um determinado valor, por exemplo, 200 salários mínimos. Se ingressarem dois ou mais legitimados, deverão repartir entre si os mesmos 200 salários mínimos, assim por diante. E se posteriormente outro legitimado pleiteia a reparação pelo mesmo fato, quando outro já tenha obtido aquele valor em ação judicial, só restará a este último pleitear parte desse valor daquele que já recebeu e não pretender valor novo. Assim, não fosse e então não estar-se adiante de verdadeira indústria da indenização, criando-se insuportável bola de neve, o que não se admite, até porque o empregador ia pagar para muita gente um valor que ele deveria pagar para um só.
né? Até porque o juiz, ao sentenciar, ele não sabe se vai vir 1, 2, 3, 4, 5, então o primeiro que veio, ele vai dar uma indenização que ele acha coerente pela culpa da empresa, pelo dano sofrido, pela morte, etc e tal, né? Mas se depois vem outra pessoa, vem mais outra pessoa, se cada um ganha 500 mil reais, a empresa não teria condição de suportar tudo isso, né? Em igual direção, aí se posiciona um tribunal, né, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acertadamente num julgado lá de 98. Responsabilidade civil, dano moral, morte de esposa e mãe, deferimento de indenização equivalente a 500 salários mínimos, a ser repartida igualmente entre os beneficiários. Ó. Repartida igualmente entre os beneficiários. Então veja bem que até esse presente momento eu lhe apresentei duas legislações para serem aplicadas analogicamente, a lei previdenciária que trata exclusivamente, né, da pensão por morte em seu artigo 77 da lei 8.213 e a outra legislação também fala de rateio. Aqui nós temos uma decisão um pouco antiga do STJ, mas que trata do caso evidente e fala também do rateio entre os familiares. Coloquei duas doutrinas de peso, né, Humberto Teodoro e Rui Stocco, especialistas ali na área, dizendo que deve ter o rateio. Então, no meu ponto de vista, a jurisprudência, a doutrina vem caminhando para o rateio na parte idêntica aos familiares, tá? Pode até ser que esse rateio não seja na parte idêntica, tá? Porque por uma questão de afinidade entre um e outro, um filho que não era tão próximo do filho que era mais próximo, ou um pai que não era tão presente, né, em relação ao filho que veio a falecer, em relação à esposa, né, a viúva e os filhos desse empregado falecido, pode ser que tenha ali, conforme o caso em concreto, uma análise do magistrado, uma diferenciação no rateio. Mas a ideia é que seja rateado em parte igual para todo mundo. Essa é a minha visão. Tá? Continuando, temos aqui ó, o valor do rateio para cada familiar, como já antecipei ainda há pouco. Ó. Quanto ao valor para cada familiar, cabe ao julgador analisar a afinidade com o trabalhador falecido e arbitrar o valor do dano. Como eu disse, o mais próximo ganha mais, o mais distante ganha menos. Né? Como, por exemplo, a esposa e filhos devem obter valores maiores do que o valor arbitrado aos irmãos desse empregado falecido, por exemplo. Tá? Continuando ainda, né? Nova ação por outros legitimados. Imaginamos que já temos uma ação, transitou em julgado, a empresa já pagou, seja porque houve um acordo, ela pagou, seja porque foi condenada judicialmente e pagou também, né? E mais uma pessoa que não estava naquela ação, um legitimado, resolve entrar agora. E agora? O que eu tenho que fazer? Caso seja ajuizada uma nova ação por legitimado que não participaram do processo anterior, não podemos falar em coisa julgada. Por quê? Coisas julgadas tem que ter a tríade. Mesmas partes, mesmas causas de pedir, mesmo pedido. Aqui não tem as mesmas partes. Tá? Então, você vai encontrar esse conceito de coisa julgada lá no artigo 337 do Código de Processo Civil, somando lá o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, se eu não me engano. Lá ele vai dizer quando uma ação é idêntica à outra, quando tem as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, né? A coisa julgada quando a segunda ação repete, né, a primeira que já está arquivada. Tá? Então, no caso, aqui eu não tenho a coisa julgada porque não tem uma legitimidade de parte. Aqui é um outro legitimado que não fez parte da primeira ação que está pleiteando o dano. Então, vamos ter cuidado com isso, tá? E aí, temos um julgado do TRT da 17ª região nesse mesmo sentido, ó. Ele coloca lá recurso ordinário do reclamante, dano moral em ricochete, acordo celebrado anteriormente, ação em que não constava como parte o reclamante. Coisa julgada que não se verifica. Remessa dos autos à vara de origem para a prolação de nova sentença. O dano moral em ricochete não tem cunho patrimonial e não visa ao reembolso de eventual despesa ou a indenização por lucro cessante. A razão pela qual também pode, em tese, ocorrer quando o ente querido sobrevive ao evento danoso. 2. Quando o legislador quis conferir quitação geral e não mais possibilidade de se discutir no judiciário as controvérsias trabalhistas, assim o fez. Por óbvio, no que tange às partes que transacionaram, não alcançaram terceiros. 3. Acordo celebrado nos autos, de cuja relação processual o autor não participou, mas sim seu genitor, vítima do acidente de trabalho. Não implica em coisa julgada, haja vista que as partes são diferentes, como eu expliquei, é um julgado de 2013. Contudo, segundo o TST e o TRT da 23ª região,
o pleito dessa pessoa que entrou por depois, ó, deve ser julgado improcedente, cabendo tais legitimados que entraram depois, entraram com uma ação própria, não na trabalhista, mas na área civil, solicitando a individualização do valor da reparação já arbitrada pelo juiz do trabalho, pela Justiça do Trabalho. Então vejamos aqui os julgados, ó, indenização por danos morais, acidente de trabalho, morte do empregador, pluralidade de legitimados, ação ajuizada pelo pai, existência de ação anterior ajuizada pela mãe e pela filha, no qual houve acordo homologado judicialmente, rateio de valor global entre todos os legitimados, solidariedade, artigo 844, parágrafo 2º do Código Civil, aplicação analógica do artigo 77 da Lei 8.213 de 91. Independentemente de acordo realizado em ação anterior por alguns dos legitimados, o valor global da indenização por danos morais pela morte de empregado deve ser rateado entre todos os legitimados, cabendo a eles o pleito relativo à individualização do valor pago na sua devida proporção em ação própria. Assim, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais realizado em ações posteriores. Isso porque, nos termos do artigo 844, parágrafo 2º do Código Civil, os legitimados ativos são solidários e concorrentes entre si. Logo, se um dos credores solidários transaciona com o devedor, extingue-se a obrigação deste para com os outros credores. Nesse contexto, se a empresa pagou a um ou mais dos legitimados a reparação por danos morais, a ela se desonera em relação aos demais credores, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização, de pagamento, de indenização por danos morais na presente ação. Quanto à possibilidade de adoção do critério de rateio entre todos os legitimados, cabe a aplicação analógica do artigo 77 da Lei 8.213, a pensão por morte, havendo mais de um pensionista, ser rateada entre todos em partes iguais. Recurso de revista conhecido e não provido, julgado lá pelo relator ministro Augusto César Leite de Carvalho em 2014. Da mesma forma, temos um outro julgado aqui do TRT, ó, danos morais em ricochete, acordo entre ex-empregadores, os pais e a companheira do decújo. Nova ação proposta pelos irmãos, improcedência. Ao teor dos artigos 12 e 13 do CPC, além dos sujeitos integrantes do núcleo familiar próximo da vítima fatal de acidente de trabalho, cônjuge, descendente e ascendente, os irmãos também são legitimados a pleitear danos morais em ricochete, devendo provar no mérito os estreitos laços de afetividade que mantinham com o falecido. Se, todavia, os genitores e a companheira do falecido já entraram em acordo homologado em juízo com o ex-empregador, como se deu neste caso, nos termos, mais uma vez, cita o artigo 884, parágrafo 2º da CLT, trata-se, para esse extingue a obrigação de compensar os danos pelo ato lícito praticado. Aqui só um conserto, o julgado colocou CLT, mas é Código Civil. Para os legitimados que não se beneficiam da transação, cabe apenas o direito de pleitear em ação própria a individualização do valor da reparação, mediante o rateio do montante global acordado com os outros legitimados. Destaque, em homenagem à segurança jurídica e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há como impor ao causador do dano nova obrigação de reparar cada vez que um legitimado vier a juízo manifestar a sua pretensão. Entendimento contrário chancelaria dupla punição, o elastecimento excessivo de condenação e desvio de finalidades pedagógica compensatória que deve nortear a reparação. TRT da 23ª Região, julgado de 2019, de relatoria da desembargadora Beatriz Teodoro. Acertadíssimo, eu acho, o julgado, acompanhando o que diz o TST. E aí chegamos num ponto interessante, porque nós sabemos que a prescrição no direito do trabalho é a prescrição bienal ou quinquenal? 2 anos contado da extinção do contrato de trabalho, podendo o empregado pleitear os últimos 5 anos contados do ajuizamento da ação para trás. Mas nesse caso, segundo o TST, nós não vamos aplicar aqui a prescrição da CLT, do artigo 11, ou aquela do artigo 7º, inciso 29 da nossa Constituição Federal de 2 e 5 anos. Nós vamos aplicar, sim, a prescrição do Código Civil, prevista lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5. Então, 206, parágrafo 3º, inciso 5, que significa o quê?
prazo prescricional da responsabilidade civil prevista no Código Civil, que é o prazo de 3 anos. Então, ó, por fim, é importante lembrar que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da seção de dissídio individual 1, já pacificou o entendimento que a prescrição aplicável ao dano moral reflexo, né, o ricochete ou prejuízo de afeição, né, não é trabalhista previsto no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, nem no artigo 11, que eu não citei aqui, mas sim a prescrição de 3 anos prevista no inciso 5, parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil, tendo como marco inicial da contagem a data, lógico, da morte do trabalhador. Vejamos aqui embaixo alguns julgados nesse sentido, ó, tá? Temos um julgado nesse sentido do TST da ministra Maria Helena de 2019, temos um outro julgado, né, de 2019 do ministro relator Guilherme Augusto Caputo Bastos, temos outro julgado aqui da seção de dissídio individual 1 em 2018, né, que teve como relator o ministro Valmir Oliveira da Costa. Então, meus amigos, essas são as minhas considerações sobre o rateamento, né, do valor da indenização por dano moral pelo prejuízo de afeição, pelo dano de afeição, melhor dizendo, né, o dano em ricochete, o dano moral indireto, quando um trabalhador vem a falecer no trabalho e os familiares, não o espólio, os familiares vêm pleitear em juízo. Se você tiver alguma ponderação, se você tiver alguma opinião diferente, deixe nos comentários aqui embaixo para a gente debater isso aí. Tudo bem? Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.